Quero começar falando do vai e vem envolvendo o MST e a CPI do MST. O encerramento estava marcado para hoje, aí foi adiado e a gente vai entender agora com a Janaína Camelo quais são os bastidores desse adiamento. Conta agora, Janaína, bem-vinda. Evandro, o seguinte, foi adiado porque os deputados ainda estão negociando aí sobre a votação do relatório que foi apresentado hoje pelo deputado Ricardo Salles, né? Esse relatório vai ser colocado para votação na próxima terça-feira. E, na verdade, a expectativa era essa mesmo, porque o deputado já tinha antecipado para a gente que talvez adiaria a sessão, a comissão, para mais uma semana, né? Para terça-feira que vem, justamente para ser votado esse relatório. E aí, no relatório que ele divulgou hoje, 11 pessoas foram indiciadas pelo relator, entre elas José Rainha, que é líder da Frente de Luta Campo e Cidade, e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias. Para justificar o indiciamento de Gonçalves Dias, o deputado Ricardo Salles disse o seguinte, que o general mentiu sobre supostas reuniões que teriam acontecido, reuniões interministeriais com a participação do GSI sobre invasões de terras, quando o general estava ainda no comando do gabinete, né? Bom, uma alteração importante que foi feita no relatório de Ricardo Salles, de acordo com o último relatório que a gente tinha visto, o relatório prévio, foi a retirada do rol de indiciados do deputado do PT, Valmir Assunção. Bom, essa foi uma condição imposta pelos governistas da comissão, propondo aí uma chance maior do relatório de Ricardo Salles ser aprovado na terça-feira que vem. E aí, nesse relatório, quando ele foi lido hoje pela manhã, o deputado fez um resumo do que aconteceu na CPI, né, nos últimos 4 meses. Ele fez críticas duras ao MST e também à reforma agrária, dizendo que ela é cara e ineficiente e que sustenta a indústria de invasões de terras no país. Evandro. Agora, Janaína, eu queria aproveitar a tua participação aqui para te perguntar também, porque na CPMI do 8 de janeiro, o condenado pela tentativa de explodir uma bomba em Brasília, convocado para depor, ficou em silêncio. E aí temos essa repercussão, né? Mais um que acaba não contando nada do que gostaria de ouvir os integrantes da CPI. Exatamente, é o blogueiro Wellington Macedo, né? Ele compareceu, a sessão ela durou mais ou menos 3 horas, terminou pouco antes do almoço e ele estava aí amparado por um habeas corpus que foi concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão de Barroso, na verdade, ela foi concedida em partes, porque a defesa de Wellington tinha pedido que ele não comparecesse à sessão de hoje. Então, só foi permitido que ele ficasse em silêncio. E aqui na sessão, logo no início da sessão, o Wellington disse o seguinte, que só iria colaborar se os seus advogados tivessem acesso aos autos acusatórios contra ele. O Wellington, ele foi preso na semana passada, ele estava foragido até então da Justiça, né? Ele foi encontrado no Paraguai, foi preso numa operação em conjunto da Polícia Federal com a Polícia Nacional do Paraguai. E aí ele está preso aqui no Complexo Penitenciário da Paputa, aqui no Distrito Federal. E aí, depois da comissão, da sessão que aconteceu hoje, a relatora, a senadora Elisiane Gama, ela disse o seguinte, que quer tentar chamar para depor o comandante da Marinha, Almir Garnier, que teria sido mencionado aí na delação de Mauro Cid. Garnier, segundo o que teria dito Cid aí nessa delação, ele representando a Marinha, teria dado um apoio numa suposta proposta de golpe apresentado por Jair Bolsonaro. Bom, a intenção da relatora é colocar esse pedido em pauta para ser votado já na terça-feira que vem. Já o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, ele não descartou que pode ser convocado, pode ser apreciado esse requerimento, mas ele disse que não vê motivos para isso. A gente separou uma sonora do que ele falou mais cedo, vamos ouvir. Janaína Camelo, nós não temos uma entrevista sobre esse tema, mas daqui a pouco a gente vai se aprofundar nele e trazer mais informações sobre essa provável parte da delação do Mauro Cid que acabou vazando e que foi divulgada por alguns veículos de imprensa e também trazer a resposta da defesa de Jair Bolsonaro e uma conversa que o Bruno Pinheiro teve com o próprio ex-presidente da República. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso e mais tarde eu converso também novamente com você, Janaína Camelo. Uma ótima tarde. Eu quero falar um pouquinho de CPI do MST que terminaria hoje. Esse
enfim foi adiado, exatamente porque houve uma mudança ali no relatório que foi apresentado pelo deputado Ricardo Salles, que retira então o parlamentar do PT como um dos pedidos para indiciamento por conta do que foi revelado e descoberto ali, se é que há algo de novo. Como é que vocês enxergam essa movimentação? Isso acaba tirando, de certa forma, o prestígio ou o pouco prestígio que essa CPI já tinha, hein, Alan Gani? Eu vou concordar contigo, Evandro, com essa pergunta pelo seguinte, né? Eu fui a favor dessa CPI do MST. De uma maneira geral, eu sou contra a CPI porque eu vejo algumas limitações em termos de investigação e ficou muito claro em relação a essa CPI como também a CPI pode ser alvo de um fisiologismo. Quer dizer, vamos tirar fulano, por mais que tudo indique que ele tenha culpa, e vamos agora salvar o relatório. Isso, evidentemente, que não está de acordo com os interesses da justiça, mas interesses próprios do parlamento. Agora, essa CPI, a minha grande expectativa em relação a ela, e eu fui a favor dela, justamente porque o MST está há anos praticando crimes, nada acontece em relação ao MST, mas principalmente, qual que seria a relação do governo federal com o MST? Eu não digo uma relação ideológica, mas uma relação financeira. Aparentemente, nada foi descoberto em relação a isso. Ô Dávila, o líder do MST, João Pedro Stedley, também fica fora desse relatório, pelo menos por enquanto, se nada mudar. É verdade, a CPI, como eu disse, se o Brasil, a lei fosse cumprida, não precisava dessa CPI, porque propriedade privada é invadida, isso é crime e, evidentemente, a justiça tinha que dar completamente a restituição de posse ao proprietário, que é direito dele. Então, evidentemente, isso mostra as fragilidades que nós temos no Estado de Direito. Agora, eu acho que tem dois pontos importantes que a CPI levanta aí, e isso talvez vai servir de modelagem para evitar uma pressão política do MST para ocupar determinados cargos no governo, como é o caso do INCRA, porque justamente o que esvaziou as invasões de terras em governos passados é a titulação de terra. Na hora que as pessoas têm o título da terra, ninguém tem mais incentivo para invadir, porque é isso que você quer. Então, o que o MST quer? Ocupar justamente o cargo de titulação para impedir que ela aconteça e manter a turma mobilizada nos campos invadindo propriedade privada. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é o desafio que eu fiz aqui ao MST, à CPI, e não foi discutido. E eu volto aqui. Eu quero ver os números para mostrar quantos hectares o Brasil tem de terra improdutiva. Eu quero que vocês mostrem, MST, porque não existe nenhum hectare de terra improdutiva no Brasil. Então, todas as invasões serão feitas nas propriedades privadas. E isso é crime de acordo com a lei. Fábio Piperno, você acredita que o MST consiga apresentar esses números ou até mesmo a CPI determinar de alguma forma se há a quantidade já suficiente para que essas famílias sejam assentadas sem uma necessidade maior de elas invadirem ou ocuparem novas terras, sejam privadas ou públicas? Essa foi a CPI viúva porcina, aquela que foi sem nunca ter sido, e eu tenho dito isso desde o período da instalação, que nos acompanha, que sabe disso. Chacoalha a pulseira. Exatamente. Eu disse desde o começo que ela não iria a lugar nenhum e, de fato, ela não apresentou rigorosamente nada de novo. Se há casos que demandam aí investigação, a criminalização de algum eventual invasor, que a polícia, que os órgãos de segurança façam isso. Então, no caso dessa CPI que foi instalada para, em tese, apresentar conexões entre o movimento e o governo, ela foi um rotundo fracasso. E mais, ela também resvala de forma negativa na intenção do deputado Ricardo Salles em se candidatar a prefeito de São Paulo. Ele é um pré-candidato há muito tempo, o seu partido não lhe ofereceu o apoio que ele imaginava receber, mas não é um nome ainda descartado. Agora, se essa CPI produzisse algum resultado, um pouco mais evidente, é claro que isso provavelmente turbinaria uma possível candidatura. Nem isso eles conseguiram.